Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcelo, sou o Caio Lux Pirandelli. Aqui é a Valéria Duarte e a gente está com mais um episódio e a gente vai falar hoje sobre redes sociais e saúde mental. E para isso a gente está com uma convidada muito especial, a Marina Pigozzi, psicóloga formada pela PUC, especialista em psicanálise. Ela tem trabalhado na atuação clínica aqui em São Paulo, desenvolve um trabalho também com famílias e casais. E a gente vai trocar uma ideia com ela sobre o quanto as redes sociais podem estar interferindo, né, no comportamento das pessoas e da sociedade de uma forma geral. Bem-vinda, Marina. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom, a gente queria trazer uma profissional do ramo, né, porque a gente fica nessa discussão meio que interna nossa, né, esse debate, principalmente eu e a Val, somos um casal, a gente fica discutindo isso, e até presenciando isso entre amigos que estão sofrendo, né, por conta de quanto a rede social está interferindo em saúdes mentais. A gente pensou, putz, acho que nada melhor alguém que está em campo, né, que está em campo Sim. com isso. Então, acho que antes da Marina falar, a gente poderia abordar um pouco da neurofisiologia dessa relação, né, de essa dependência da internet com a saúde mental. Então, acho que a pergunta seria para a Val, para começar. Por que a rede social ela é tão atrativa assim? Por que ela gera uma dependência como uma droga? Para falar a verdade, não é só a rede social, mas qualquer coisa que dê algum prazer para a gente, né? Então, a rede social, ela entra como esse alimento que acaba, não de forma direta, mas de forma indireta, gerando algum prazer. A gente tem, no nosso sistema nervoso central, áreas que a gente chama de áreas de recompensa, né? Um sistema de recompensa conhecido como sistema límbico. Esse sistema límbico, ele é muito antigo do ponto de vista filogenético, começou a se desenvolver ali nos mamíferos, e ele é uma área relacionada ao nosso prazer e relacionada àquilo que é importante para a gente, dá uma certa importância, fazendo com que a gente busque aquilo novamente, né? Então, isso foi importante no nosso desenvolvimento, porque se a gente pensar com os animais, isso foi importante para que o animal fosse atrás de uma comida. Então, ele tinha aquela necessidade de ir atrás de comida, o seu cérebro fazia com que ele fosse recompensado, liberando, né, substâncias, opioides, dopamina, dando aquele prazer. Então, ele saciava a fome e tinha prazer naquele momento. Isso fazia com que no outro dia ele voltasse a buscar comida e isso conseguia sobreviver, passar descendentes para frente, tá? Então, o que a rede social faz aí? Toda vez que você entra numa rede social, você está exposto, né? Então você começa a se colocar diante de uma sociedade com um número bem maior de indivíduos. Toda vez que você posta uma foto e alguém escreve lá linda e dá uma curtida, áreas do sistema límbico são acionadas, você acaba recebendo um prazer em relação àquela curtida. Isso é um reforço para que no outro dia você continue fazendo aquilo. O que vale ressaltar é o quê? Que o sistema límbico, essa área de recompensa, é a mesma área que está relacionada a vícios. Então, pessoas que têm vício, alcoolismo ou qualquer outro vício em drogas, têm essa mesma área ativada. Então, a pessoa que fica ligada o tempo inteiro na rede social busca o quê? O tempo inteiro essa aprovação, mas o que ela quer mesmo é o efeito interno, que é sentir o prazer de ser reconhecida, a liberação de dopamina. E como qualquer outro vício, é dose dependente. Então, cada vez mais que ela posta, mais ela recebe aquela enxurrada de neurotransmissores, e isso é um ciclo vicioso, né? O que a gente tem que lembrar é que isso está relacionado com outras coisas que a gente vai falar mais para frente, como ansiedade, depressão e etc. Então, basicamente é isso, porque agem áreas do sistema nervoso central muito primitivas e que estão relacionadas a vícios, a prazeres e busca constante daquele agente que causou essa sensação prazerosa. E Marina, direto agora para você. Como que é? As pessoas não chegam para você e falam assim, eu tô com dependência do meu iPhone. Não, elas não chegam. Elas não chegam e falam, mas o que se percebe, e aí dentro do que a Val falou, eu identifiquei muita coisa, é que as pessoas não querem mais a frustração, né? A gente não tem mais, assim, vamos dizer, falando mais no campo animal, não tem mais a captura da caça, o risco da morte, não existe mais
essa frustração. Então, Uhum. as pessoas não querem se frustrar. Uhum. E aí, o que elas fazem? Elas buscam na rede social uma forma de garantia de prazer total, de prazer irrestrito. Não né? quero problema, só quero Eu não prazer. quero problemas, Sim. eu só quero o bom, eu só quero a parte que me dá prazer, né? Então, é quando você fala por e as próprias redes sociais e a internet, ela vai hoje em dia tá tão avançada, tá abrangendo tanta gente que elas estão até se moldando as pessoas, né? Porque quanto mais você clica ali em alguma coisa, mais aquela coisa aparece para você. E aquilo que você não quer ver, que é aquilo que, enfim, notícia ruim, política, o que vai contra o que você acredita, você não vê mais, você só vê aquilo que te dá prazer. Então, a receita do hambúrguer, enfim, a blogueira com uma roupa bonita, tudo isso você vai cada vez mais se colocando dentro de uma representação que não é sua, né? Dentro acho que cabe falar que dentro do que a gente entende por um indivíduo saudável, ele coloca as representações inconscientes dele no dia a dia, né? E ele se frustra, mas ele se constrói enquanto uma pessoa forte, uma pessoa que passa por dificuldades e elabora. Quando o indivíduo só recebe a não frustração, o prazer irrestrito, e essa forma, e principalmente quando ele tem essa válvula de escape, né? Ele pode chegar a viver num mundo que é uma fantasia. Sim. E aí a depressão pode vir nesse momento que ele vê isso aqui, essa fantasia, quando vem para sua cara, que aquela fantasia é uma fantasia. Não é você, você. E aí você vê muitas pessoas falando que não trabalham com o que querem, que não se veem no trabalho que fazem, que não conseguem viver em relacionamento, porque o outro também frustra. Você é de uma forma, outra de outra, e o casal sempre tem sempre vai ter, né? Sempre vai ter. A vida sempre vai ter uma frustração. Vai ter uma coisa. Então, é aí que vai. E a questão do vício, como a Val falou também, é isso, né? O paciente, ele não verbaliza, né? Ele não vai... Claro, existem pacientes que chegam com o diagnóstico. Exato, que chegam no meu consultório e falam, olha, eu sou alcoólatra, porque eu estou bebendo todo dia para ir trabalhar. E isso não é normal. Não. A princípio, ele vai usar aquilo como uma válvula de escape. Quando chegar num ponto extremo, aí ele vai começar a... Enfim, ou verbalizar, ou de alguma forma alguém vai tomar aquela pessoa e fazer alguma coisa, mas é muito difícil a pessoa verbalizar isso, porque ela não percebe, não tem uma percepção disso, né? E eu não sei se cabe falar aqui, mas hoje com os remédios psiquiátricos que a gente tem que ainda reprimem isso, né? Fazem com que você se sinta normal, né? E isso se agrava um pouco. Lógico, os remédios são imprescindíveis, são muito, porque em casos de depressão extremas não existe a possibilidade de contato com o indivíduo em terapia, porque ele já está muito, enfim, isolado, ele já está muito isolado, ele já está muito fora, né, do que a gente conseguiria se comunicar. Então é importante que ele volte e tenha uma tranquilidade, organize pelo menos o raciocínio dele, isso o remédio faz. Mas existe também aquele outro lado que é só medicação, só remédio. E aí é remédio. Existem pessoas que tomam 4 remédios, né, psiquiátricos no meu consultório. São pessoas que, se você encontrar na rua, assim, são maravilhosas. Mas, assim, é um remédio para depressão, que é basicamente para você controlar a tristeza, para a pessoa não ficar chorando o tempo todo, né, que são os sintomas mais da melancolia mesmo, de ficar na cama e tudo mais. Mas esses remédios, eles não bastam, então existe um remédio para dar ânimo, então a pessoa toma um remédio para não ficar triste, um remédio para dar ânimo,
Aí ela toma normalmente um remédio para ansiedade, né? Que são momentos mais críticos, e um para dormir, que também, né? Fica difícil dormir. Daí a Então, rede social entra como uma bomba. Entra como realmente uma válvula de escape. E foi mais ou menos isso que eu vi. Cada vez se isolando o indivíduo. Em um dos estudos, né, uma visão mais positivista em relação à rede social, em que ele fala que a rede social não é a causadora da depressão, mas as pessoas mais deprimidas buscam a rede social como uma fuga. Sim. Né? Então, fala-se muito em estilo de vida. Então, por exemplo, o estilo de vida da pessoa leva a um estado mais depressivo, daí ela tem um contato com a rede social que potencializa, como você falou, essa ilusão, né, desse mundo ilusório, aí aumenta ainda mais a chance de depressão. Mas a Marina levantou uma coisa muito interessante, né? Porque como a gente está falando em ambiente que nada é real, a pessoa começa a ver, nossa, essa pessoa é muito feliz, eu não estou feliz. Mas talvez aquela felicidade da outra também não é real, né? Então você começa a entrar num círculo de coisas que não são reais, nem a minha vida, mas eu gostaria de ter a vida do Caio, que parece que todo dia ele tá em Ilha Bela, curtindo a vida, doidado, né? Mas se a pessoa não tiver vergonha disso, tá ótimo. Não, A sim, maioria sim. das pessoas sentem vergonha, né? Se estão, assim, no momento de... Por exemplo, isso é uma coisa que se observa muito no mundo organizacional, né? As pessoas têm uma vergonha extrema em sair de férias, fica uma coisa pesada. Ai, eu vou sair de férias, é uma coisa que, meu Deus do céu, dá uma culpa, dá aquela... Né? Ai, as pessoas vão ver que eu não estou trabalhando. Mas, se você tá lá dentro, e eu já estive lá dentro do mundo organizacional, as pessoas ficam 80% do tempo dentro do celular, ou engraçado fazendo essa alguma questão coisa, ou seja, ocioso. Sim. E na hora que realmente Pra para você colocar o seu lazer ali, não consegue. Eu tive contato esse fim de semana, a gente foi para Recife da curso, eu e a Val, e a gente teve contato com um amigo nosso que levou a gente para um aniversário. E a aniversariante, ela trabalha na Ambev, né, na fábrica de cerveja. Não sei se você já teve essa experiência. Mas, não, mas eu ouvi falar que é um ambiente... pelo que ela relatou, eu achei absurdo o que ela falou. Moralmente. Sempre ouvi falar. Porque olha o que acontece, galera. Assedioso. Ela não pode ser vista em rede social próximo ou no ambiente que tenha bebida concorrente da Ambev. Então, por exemplo... Resumindo, todo mundo bebeu Stella só porque a Stella... A gente sentou Tem pra que pôr ver... aquele saquinho igual nos Estados Unidos. Isso, exato. A gente sentou pra ver o cardápio, daí o Paulinho falou assim, olha, galera, a gente vai ter que tomar o tal. Eu falei, nossa, mas tem Heineken, né? Ele gosta de Heineken. Daí o Paulinho explicou, assim, olha, ela trabalha na Ambev. E se tirarem foto, ou verem fotos dela tomando, no ambiente que ela está tomando o concorrente, ela é vista, não vista, ela é meio que debochada pelos próprios colegas. Não é por hierarquia, né? Tipo, você mandar embora. Eu falei, peraí, ela é uma popstar, né? Ela é garota propaganda da bebida? Eu falei, não, ela só não pode passar... É a cultura da empresa. Caraca, que loucura isso. Então, aniversários, tudo isso ela tem que ficar se preocupando com a rede social. Com a rede social. Social que nem é ela, né? Exato, muito louco. Você tem experiência disso? Não, eu já tinha ouvido falar, tem pessoas que trabalham lá dentro, mas eu já tive, quando eu era mais novo, né, trabalhando no escritório, tinha um amigo meu que começou a trabalhar lá. E aí uma vez a gente fazia tempo no se a gente saiu e ele levou uns amigos da Ambev. E era isso, assim, tipo, ninguém podia, e tinha essa cultura de meio que um bullying. Sim, sabe, isso é um em torno bullying, disso, sabe? E eu acho muito doido isso também, né? Porque a própria empresa também, a própria trabalhar, assim, eu tenho experiência em escritório e tenho ainda contato com isso, mas o relato é sempre de que é um ambiente que você não é você mesmo, que você evita ser você mesmo, porque... por mais que o RH fala isso, né? Você tem que ser você mesmo, ser a sua paixão. É inviável. É meio que assim, dentro da nossa, se a gente pega a parte de biologia ou organização humana,
a empresa quer parecer como se fosse a comunidade daquelas pessoas que trabalham lá. Mas ela sabe que no fundo não é, porque a qualquer momento ela pode demitir quem está lá. E numa comunidade você não faz isso. E o foco é o dinheiro. O foco é ganhar dinheiro. Empresa que... Exato, é dar o lucro e cumprir as suas funções e tudo mais. Então, é muito louco como a gente, no meio urbano, e hoje com a tecnologia, a gente vem cada vez mais, eu acho que o primeiro ambiente foi esse ambiente de trabalho, foco de significado, né? Eu acho que antes que era mais da comunidade, da família estendida, ela foi muito para o trabalho, e do trabalho ele começou a se transformar com as redes sociais, começou a fragmentar ainda mais todos esses ambientes. Então, o ambiente familiar acho que foi fragmentado, né, pelas redes sociais. Eu acho que a questão de polarização também, hoje a gente tem dentro da própria família, a gente tem polarizações políticas e separações ideológicas, o casal, como você falou, né? As pessoas não conseguem lidar com frustrações, então um casal não consegue ficar a longo prazo junto porque acha que tem que ter um feedback positivo constante dessa relação. E aí a referência se torna a rede social. Um casal de celebridade, tem uma vida perfeita, incrível, e que não tem nada disso, né? Então, eu fico me perguntando, eu acho que uma das questões para mim é que a nossa autopercepção, eu sempre conto essa coisa, né? Que até várias coisas que eu faço, eu conto essa história de que a pessoa que é uma vilã de novela, na vida real, ela nunca olha numa novela a vilã e fala, olha, igualzinho, parece com ela, né? Né? E aí, se você não tem esse feedback da vida real, de falar assim, alguém chegar pra você e falar, igualzinho você, mano. Igualzinho você. Ruim igual, né? Você lembrou da T-Roy? E aí, quando a gente não tem essa vida real, como é que a gente amadurece? Quando sem o outro, né? Sem o outro, sem a vida real, sem a vida social. Amadurece, né? E a depressão é justamente o que a gente chama no ambiente da psicologia, a depressão é justamente essa volta ao estado infantil, de bebê mesmo. Né? Não saber lidar. De não saber lidar, de ter um processo narcísico, né? Que é aquilo que não é parecido comigo, que não vem de encontro, não me interessa, então é muito difícil aprender, porque você lê, você vê opiniões, você discute, então você não consegue aprender. Você não consegue estar no ambiente de trabalho, porque no momento que você tiver uma divergência do que você está fazendo, se você conseguir fazer, porque a maioria acaba se tornando improdutiva, né? Também vai parar aí. Então é justamente essa volta para o estado de bebê, para o estado infantil e cada vez mais. E qual o impacto que você vê isso enquanto sociedade? Porque assim, a gente tem uma geração sendo criada nesses ambientes muito superficiais e muito de imagem, imagético, né? De simbólico, meio abstrato. O que você acha desse processo, dessas pessoas envelhecerem, se tornarem referência geracional? Você sempre tem uma geração que se torna referência. Como é que essa geração vai ter filhos, vão tocar a sociedade? Olha, como você vê esse processo? Eu acho que a gente vive... Eu sou otimista. Eu gosto de ser otimista. Que nem eu. Sou otimista. Eu acho que a gente vive num momento bem complicado, porque tiveram pessoas que nasceram nesse ambiente e pessoas que não. Então, por exemplo, hoje na clínica de casal e família, você vê muitos casais se separando quando nasce um bebê. Por quê? Porque a mãe se volta para o bebê e o marido se sente deixado de lado. E isso é insuportável hoje em dia, porque é uma frustração muito grande. É uma traição daquela pessoa que estava ali do seu lado. Então, você vê isso bastante. Só que, por outro lado, eu vejo que tem uma geração, essa geração que já nasceu na rede e que eu acho que sabe lidar melhor do que a gente, mais velho, né? Que está conseguindo sair um pouquinho dessas representações ideais, né? Então, está conseguindo um pouquinho se direcionar e pintar o cabelo de azul e
ir entrar numa faculdade com o objetivo de empreender e não de entrar numa multinacional e ganhar dinheiro e comprar o carro X. Você vê muitos jovens hoje que não querem carro, porque não vale a pena ter carro em São Paulo, que não querem ter um apartamento, porque se alugar vai poder morar em vários lugares diferentes. Então, acho que são movimentos, né? Sim. Existe um movimento bastante negativo, mas isso impulsiona também reações positivas, porque as pessoas estão olhando para isso, começam a olhar, né? Então, você vê, por exemplo, a prática de meditação crescendo a cada momento, né? Porque as pessoas estão precisando olhar para dentro. Então, eu acho que existe lógico, o impacto é ruim, né? Quando você pensa na esfera, né, dessas pessoas que estão vivendo essa realidade. De se criar um ideal que não existe e ir atrás disso sem nenhuma capacidade de se frustrar. Mas, enfim, eu acho que o ser humano tende a se equilibrar. Só que, assim, a muito custo, né? A custo, talvez, de uma geração inteira. Sim. Né? Sim. Mas vai se equilibrando. Otimista. Esse é o meu ponto otimista. Mas isso não tira o sofrimento das pessoas que estão passando por isso agora. Então, acho importante. Outra coisa que eu acho interessante a gente abordar é que a gente tem essa também ilusão não, a gente trouxe à tona essa questão da beleza, dessa busca por estética, por mais que a rede social traz. Mas uma outra questão importante que eu acho que a rede social traz é o excesso de informação. Então, por exemplo, na área da fisioterapia, por exemplo, o Instagram, ele mostra, por exemplo, pessoas cada vez mais se atualizando mais, então cada vez tem mais cursos, cada vez tem mais cursos online, e-books, e você começa a ver pessoas ao seu redor fazendo isso e se atualizando, né? E você, caraca, eu não preciso ter acesso à informação, né? De outro começa uma outra linha de terapêutica em relação à dor, você, putz, eu não sei nada disso, eu preciso estudar isso. Ou seja, você é bombardeado de informações novas chegando e dá a aparência que essas informações são fundamentais, que as pessoas estão usando elas, estão dando relatos que são boas, que estão dando resultado. E você fica nessa, putz, dá para fazer tudo, né? Porque parece que eu me formei, fiz graduação, pós-graduação, mas depois que a rede social cresceu tanto, parece que eu não aprendi nada. Né? Você tá querendo uma terapia ao vivo aqui. Você Não, mas é uma tendência de ignorância. Não, sim, mas você não tá, por exemplo, se atualizando o tempo inteiro. Mas você consegue sentir o quanto isso mexe do ponto de vista da ansiedade? Porque isso gera uma ansiedade muito grande, né? De, tipo, tô perdendo tempo. Exatamente. E acho que provavelmente deve chegar casos assim para você, né? Chega muitos casos, principalmente de pessoas que querem mudar de ramo. Não tô feliz. E hoje, com essa ameaça, a previdência é uma coisa que assusta muito, porque você não vai mais se aposentar, ou pelo menos não nos moldes de que se acontecia antigamente, né? Então, você vai ter que criar um outro você, porque ao mesmo tempo, voltando de novo para o mundo organizacional, ele tem um prazo, né? Um prazo em que você está fora, não entra mais, não participa mais. Então, você tem que criar algo que te sustente depois disso, né? Ao mesmo tempo, para você conseguir fazer isso, você tem que fazer algumas restrições na sua vida. Então, se você quiser fazer um curso e viver de outra coisa, você vai ter que se planejar e você vai ter que, talvez, vender o seu carro, talvez investir em você. E aí, quando a pessoa vai investir nela e ela não tem essa representação, justamente porque ela viveu o tempo inteiro numa fantasia de que, enfim, ela tinha que ter aquela família, aquele carro, tudo mais, isso fica muito difícil, porque não vem, né? Não vem nada, não vem conteúdo. Sim. Você acha, Marina, que essa ilusão da pessoa ficar o tempo inteiro buscando uma vida que não é dela, ou para impressionar pessoas que não são importantes, acaba afastando a pessoa da sua natureza, dela mesma, daquilo que ela... Dela mesma,
da criatividade dela, da própria, da essência dela, dos talentos que ela tem, Sim. né? Sim. Os talentos acabam ficando a parte disso, porque a pessoa já não... Aquilo que ela tem não serve, porque naquele modelo não encaixa. Então, aí entra, eu acho muito importante a questão da arte, a pessoa poder ter um contato com algo, qualquer tipo de arte que ela possa expressar isso e tal, como uma busca mesmo. Com certeza. Mas é basicamente isso. Interessante, é uma das reflexões nossas também, que eu e a Val a gente tem discutido, até por conta do nosso ramo, né, que a gente dá curso e tal, e a gente discute muito, por exemplo, pessoas que vivem da rede social. Então, pessoas, por exemplo, tem casos aí que tem crescido muito depressão em YouTubers, por exemplo. Então, acho que a gente pode levantar a bola para duas questões. Uma é o quanto a rede social ela é imutável. Então, se você depende toda a sua renda da rede social, você fica vulnerável por conta das mudanças da própria forma de engajamento Amanhã das pessoas. Tem um outro youtuber. Isso, a concorrência, até mesmo A plataforma muda. A plataforma muda de algoritmo, então é uma dependência psicológica muito forte, né? E eu acho que dentro dessa dependência, por exemplo, tem crescido muito o entendimento do comportamento humano para essas questões de mercado, né? Para compra, para como você atrair o indivíduo para fazer essa compra. E isso, o Caio deu até uma respirada funda, porque eu acho que se você está partindo para esse ramo, você tem que se adaptar a esse meio que é o que dá certo, né? Não tem como fugir disso. Não é só do boca a boca que você vai conseguir Porque as pessoas já não pedem não é por indicação, é outra forma. Então, existe uma mudança de comportamento. Por exemplo, a gente às vezes tem que fazer vídeo para passar informação do nosso curso e tal. E vídeo do jeito que eu falo aqui, como eu estou falando para vocês, tranquilo, né? Você, olá pessoal, meu nome é Bruno. Isso não atrai. Né? A pessoa não vai parar ali e ficar vendo você com essa tranquilidade falando. Ou seja, eu sou uma pessoa tranquila para falar, então eu teria que mudar a minha personalidade, entre aspas. Eu tenho que ser um ator, tem que mudar, ser um ator. Né? Então, acho que hoje todo mundo, se for partir para o ramo de negócios por via de rede social, você tem que ser meio que um ator, entre aspas. Porque um personagem. Porque você tem que só que é um personagem que não é um personagem igual do ator, que ele faz um, amanhã ele faz outro. E ele é treinado para isso, bacana, né? Isso. Porque ele pode viver várias implementações. Ele tem que grudar o personagem e ficar com aquele. Ele tem que ficar com aquele. Se ele tirar daquele... Acontece muito, por exemplo, aconteceu com o Jô Soares e acontece com humoristas que emagrecem, por exemplo, e perdem a graça, vamos dizer assim, né? Porque já não é mais aquele personagem, gordinho engraçado e tal, né? Então tem isso, né? As pessoas têm que ser, elas não é que elas são atores, elas são uma máscara que elas têm que ficar segurando, né? E o tempo todo, isso causa muita ansiedade. Eu imagino que um blogueiro que viva de... ele, no momento que tem uma queda significativa ali, é muito dinheiro envolvido. Ele é como uma bolsa, né, de valores. Ele perde uma fortuna. Então, é muito complicado. Deve ser uma vida muito difícil. E, assim, eu queria falar um pouco... Você tocou num assunto importante que eu acho... Você falou que cada vez mais você vê cursos e cursos à distância e tal... Mas eu acho que também isso traz uma queda de qualidade impressionante. Assim, pelo menos do ponto de vista da psicologia, o que eu vejo são assim, postagens até um pouco desrespeitosas. Eu já vi teste para saber se você tem Alzheimer, que é uma coisa absurda de você, né? Eu até denunciei isso, porque... É um crime, né? Uma pessoa está buscando ajuda, você lá... Você imagina você fazer esse teste... Se a pessoa tem pânico, não tem, né? Enfim, teste para saber se você tem depressão. E é um post assim, faça o teste e veja se você tem Alzheimer ou se é só esquecimento mesmo. Como? Né? A gente estuda anos.
uma equipe para diagnosticar um Alzheimer é multidisciplinar. Sim. Autismo, então, eu não vou nem entrar no assunto, porque, assim, é absurdo o que se faz em relação a diagnóstico, né? Então, ao mesmo tempo que cresce essa Qualidades qualidade... horríveis, né? Só que a questão é assim, a idade é horrível, porque também eu tô nessa luta da rede social e eu acho que a nossa personalidade, né? A nossa personalidade não batem, Não né? bate. A gente não gosta, eu particularmente, eu não gosto de rede social e para mim é um baita esforço divulgar o meu trabalho, por mais que seja apaixonado por esse trabalho. Resumindo, ninguém aqui vai ficar rico com rede Não, social, sim. porque a gente não é bom É nisso. por isso que a gente gosta do podcast, porque aqui a gente tá tranquilo, estamos Mas conversando. eu também não quero comprar um carro. E, enfim, a gente fica, sei lá, pensando como, porém, a qualidade cai, mas ao mesmo tempo atrai muita gente. Muita. Então, assim, acho que o grande dilema para a gente é assim, né? A gente gosta de trabalhar com coisas densas, alta qualidade, a gente é meio paranoico com o estudo, né? A gente tem grupos de trocar informação, e um ajuda o outro, um corrige o outro. Só que na hora que a gente chega frente à rede social, a gente fala, putz, e agora? Né? Então, e aí a gente vê, por exemplo, o meu trabalho, né, hoje, que eu Como tenho colocar começado, isso de forma mais simples. e aí para você transformar aquilo numa forma simples, eu fico sempre num dilema, que é tipo, será que eu tenho que ser tosco? Né? Será que você tem que ser tosco para atrair um público e depois eu dou algo de qualidade para esse público? Essa isca, né? É a isca, e assim, algumas iscas eu até assumi para mim. Eu até assumi para mim, beleza, essa eu aceito. Outras, para mim, não dá. Indigerido. Porque para mim é muito difícil, assim, eu vou falar para você, eu chegar, tocar o celular aqui, sozinho em casa, e fazer um stories, falando com a tela do celular, fingindo que eu tô falando, me sinto eu me sinto assim, muito idiota. Porque eu imagino eu olhando, eu fazendo isso, assim, patético, velho, que patético. Mas assim, tem gente, eu não tô falando que isso é patético, eu tô falando que você se sentiria. eu me sinto assim por várias questões, eu não gosto, porém eu tenho que fazer. Né? Então eu acho que tem essa pressão de se a gente não for um pouquinho tosco. Porque assim, vamos dizer, até questões que a gente estuda de comportamento, a maior parte da população vai cair muito nessas iscas. E uma minoria vai ouvir alguém falando calmo. E você vê isso estatisticamente também na rede social, né? A questão eu acho que talvez seria o caso da gente assumir esse lado como um ator, né? E será que tem como ir contra isso? Eu acho que assim, ser tosco, eu não sei como é que seria o teu caso, mas eu acho que tem coisas que desrespeitam a profissão mesmo, né? Como essas coisas que eu citei, isso não é fazer uma propaganda. A pessoa quer ser... Eu, na minha profissão, como psicanalista, quanto mais eu respeitar a minha imagem enquanto algo... enfim, neutro, que não seja, que não cause nenhum impacto no paciente que vai vir para mim, da maneira como eu vou julgá-lo, né? Então eu tenho que parecer um papel em branco, realmente para ele não se sentir de nenhuma forma julgado, enfim, pressionado, algo que ele não possa me falar, ou que, enfim, qualquer coisa assim. Inclusive, eu até atendo no divã, que a pessoa fica de costas, que é para mim ver. E tem pessoas que não gostam disso, mas algumas conseguem. Então, na minha profissão, isso é muito importante. E eu acho que, assim, você querer atrair o público para poder mostrar seu trabalho, eu não vejo um problema. Mas eu acho que você tem que ter um limite de respeito à sua profissão, ao seu código. Toda profissão tem um código, e eu acho que isso, por exemplo, que eu citei, resultados mirabolantes que você sabe que você não vai conseguir dar, não dá. Assim, de repente aparecer com um cachorrinho, que é uma coisa que atrai, o pessoal gosta e tal, né? Um bebezinho, pode ser um atrativo. E é engraçado porque essa questão do marketing sempre foi assim, né? Sim. Então, eu estudei, quando eu fiz meu site, eu estudei junto com
cara para mostrar, ele passou uma consultoria para mim, né, de como abordar essas questões de rede social. Ele fala que o marketing sempre foi assim. Então, o próprio jornal, antigamente, sempre tratou com essas mesmas iscas, só que agora potencializou muito. Né? Então, e isso tem acesso para todo mundo hoje. Mas então, eu não sei, realmente eu não tenho dados, mas eu não sei até que ponto isso é efetivo. Sim. Por exemplo, nesse post que eu vi do cara que faz o teste de Alzheimer, eu não fiz o teste, não sei ainda se eu tenho. Sim. Eu não sei e aí, a hora que a pessoa for buscar o trabalho dele, o que ele vai apresentar? Se ele é uma pessoa que faz isso, né, que apresenta isso. Eu acho que, voltando no que o Caio, que a Marina falou, em resposta ao Caio, que tudo tem limite, né, nessa exposição, eu acho que quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem que tomar cuidado com o nosso limite. Qual o meu limite de assumir um personagem? Sim. E eu acho que é muito mais grave quando você se expõe numa rede social e o outro dá um personagem para você. Sim. Por exemplo, eu sou professora de yoga, todo mundo sempre me observou como uma pessoa zen. Eu não sou uma pessoa zen. Não mesmo. E eu nunca quis vender o papel de zen, mas me colocaram esse papel. Eu poderia pegar esse personagem e abraçar e falar, olha, esse é um personagem vendável, inclusive já compraram. Então eu vou começar a postar foto? Não, eu tenho hora que eu não tenho de forcar o outro. Né? Você tá entendendo? Então, eu acho que a gente também tudo tem limite, o quanto eu posso bancar. Sim. Por exemplo, se eu pegasse esse personagem de zen, eu ia ter que ficar a vida inteira fingindo que eu sou uma pessoa que não vou arranjar briga se alguém corta a frente da velhinha ali, eu tiro a pessoa da fila. Você tá então, acho que a questão a pergunta foi porque a pessoa vive disso. Não, então, sim. a partir do momento que você vive do meio da rede social, você não tem outra saída. Não, sim, mas a rede vai te mudando. Você vai vendo o que as pessoas gostam mais e você vai... Exato. Daí você vai se adaptando à rede social. Sim, mas eu tô querendo dizer, olha o perigo. O limite que eu tô querendo dizer assim, eu tenho que me dar meu limite. Eu não vou bancar esse personagem porque ele se distancia muito, muito, muito do que eu sou. Então, se eu me distanciar tanto, a queda é maior. A chance de eu entrar numa depressão porque eu não me vejo zen, porque eu não sou, vai ser muito maior. Então, você tá entendendo? Então, eu acho que isso deve ser muito difícil para o indivíduo que já está que vive disso, perceber, tipo, eu vou ter que dar um passo para trás porque eu não sou zen. E se eu ficar mantendo esse status não real, a chance de eu entrar numa depressão, numa ansiedade, por não ser quem querem que eu seja algo muito difícil. Olha, isso é muito complexo, né, Marina? Você se molda exatamente isso, essas fantasias, né? Porque se você pensar assim, eu vou ser quem eu sou e fazer os vídeos da forma como eu acho bacana. Se você pensar num público que vai, que também tem representações, que também tem empatias, e independente desse modelo que já está dado, você vai perceber que algumas pessoas você vai atingir, outras não. Sim. Agora, quando as pessoas não têm e só respeitam realmente o modelo que já está dado, que é o modelo bonita, o carro, a casa, enfim, o curso X e YZ, você também não se permite isso, né? Com essa pessoa que eu me identifiquei, né? Eu tenho, por exemplo, eu sigo um ator que é o Luiz Fernando Guimarães, que ele é um ator de comédia, fazia TV Pirata. Eu acho maravilhoso o Instagram dele, assim, porque ele faz assim, ele coloca o celular e toma café na tua frente. Mas assim, ele não fala de nada, ele assim, é muito natural. E ele atinge o público, acho. Mas assim, para uma pessoa que vai vender, ele não precisa vender um serviço. Ele está ali, vendível. Talvez para a grande ele tá ali por uma vaidade dele, por uma questão. Para a grande massa, esse recurso que o marketing dá é o mais efetivo. É o mais efetivo. Mas se você realmente não quiser atrair um público que se identifique mais com você, você deixa de forma livre e atrai naturalmente. Mas eu acho que, respondendo, eu acho que assim, se você percebe que você atinge um público maior e consegue trazer e mostrar seu trabalho, eu não vejo mal nisso, respeitando o código da tua profissão. Claro. E
E também precisa ver se esse público vai compreender a qualidade do seu trabalho, né? Porque se você for muito tosco, aí na hora que você for mostrar a qualidade, a pessoa É verdade. talvez não reconheça, porque não é aquilo que ela esperava. Sim, eu acho que cada um vai ter um limite, ver um limite de um jeito, eu acho que é um esforço também de quebrar algumas barreiras, né? Eu acho que para mim o difícil é essa coisa, eu sozinho com o celular, eu quando estou com minha companheira, com alguém aqui mesmo, eu me sinto mais à vontade para chegar aqui, eu vou gravar rapidinho aqui em stories agora. Mas eu sozinho, em casa, que é muitas vezes a situação que eu estou, eu me sinto se olhando. Não me olhando, mas assim, eu não sei, é uma dificuldade que eu tenho e que eu sinto muito artificial. Eu sei que tem gente que faz isso de forma primorosa, incrível, e não se vê dessa forma, mas é uma situação que eu tenho comigo e que é uma coisa muito atípica. E você precisa. E eu preciso, então, assim, são coisas que precisam quebrar algumas barreiras, né, de fazer isso. Mas é algo que eu vejo como muito atípico. Para mim é difícil quebrar, porque é muito incomum, vamos dizer assim, na história da humanidade ninguém fez isso, nunca. Né? Então, talvez as próximas gerações isso seja mais normal. E outras coisas são incomuns, que eram, enfim, pode ter seus coisas boas e ruins, né, com tudo isso. Mas isso assusta, né? Agora, quando você falou de gerações, eu fico muito assustada quando eu vejo criança muito pequena, igual a minha sobrinha mesmo. Às vezes eu pego o celular e ela fala assim, oi, pessoal lindo do meu canal. Tipo, não é. Ela não tem um canal. Não é legal. Você tá entendendo? Ela não tem canal e ela já está sendo moldada psicologicamente para se expor. Então, por exemplo, se a gente está pensando em agradar o outro, né? A gente falou do nosso sistema límbico, que vai se liberar substâncias de prazer, de reforço positivo naquilo. Sim. Você pega uma criança que não está com o cérebro totalmente, principalmente o córtex pré-frontal, totalmente formado, e você fala para ela, é assim que você vai se pôr no mundo. E a criança ela já tem essa posição narcísica mais aguçada. A criança já é mais vaidosa, vamos dizer assim. Né? Então, exemplo, minha sobrinha uma vez me falou assim, eu falei, enfim, a gente estava falando de beleza, não sei o que. Eu falei, mas não tem ninguém mais bonito que você. Ela virou para mim e falou assim, tia, tem uma. Quer dizer, tem uma pessoa no mundo que é mais bonita do que ela. Então a criança já tem isso, Sim. né? O que acontece é que a criança, ela vai crescendo, ela vai saindo disso, e ela vai saindo disso vivendo em sociedade, né? Ela vai entendendo os defeitos dela e tudo mais. Se ela tá já nesse molde de ela com ela mesma, não evolui e aí realmente corre o risco de uma depressão, de alguma questão mais séria, até a questão dos vícios em drogas mesmo são bastante visíveis nesses casos, né? E não que isso mas tem que cuidar, né? Tem que cuidar porque é isso, a criança já vai se colocando como uma celebridade. E você comentou essa questão de quando ela vai crescendo, ela vai recebendo as críticas, né, e tudo mais. É mais confortável pra gente ficar sozinho. Né? É mais confortável do que você ir para um lugar onde você pode falar alguma coisa que o outro vai rebater e aí você vai ficar bravo e aí você vai tirar você da sua paz interior, vamos dizer assim. Mas isso te constrói, né? Mas isso te constrói, exatamente. Mas isso que eu acho que, novamente, as pessoas que vivem desse mundo digital, a gente sempre traz uma perspectiva evolutiva do nosso corpo, do nosso comportamento, né? Então, se tem dados em que, por mais de 2 milhões de anos, como vivendo como caçador-coletor, o nosso contato com pessoas era em torno de 70 a 120 pessoas. Então, a nossa mente ela foi construída para lidar com esse tipo de número de pessoas de contato, né? E você tem dois mundos aí na rede social. Você tem contato com muitas pessoas, né? Muitas pessoas interagindo com você, pessoas que não são do seu ambiente de confiança, na maioria das vezes. E voltando para esse mundo de caçador-coletor, quando você sofria uma repressão de comportamento, ou seja, quando alguém que te criticava, não era os 100 pessoas te criticando, eram algumas pessoas chegando e falando assim, olha, acho que não é legal você fazer isso, tinha uma repressão do pai, da mãe.
Hoje você tem os haters, né, que eles chamam na internet. Exato. Então você, por exemplo, um cara que já tem muitos seguidores e ao mesmo tempo ele tem muitos haters, ou seja, muitas pessoas criticando o trabalho dele. Então acho que isso é um prejudicial para as pessoas que têm muito contato com rede social, que vivem rede social, que é esse contato extremo com os haters, as pessoas que estão criticando o seu trabalho, né, criticando você, criticando a sua aparência, te zoando, né, sofrendo bullying. O anonimato, né? O anonimato. O que esse cara vai falar isso de mim, né? Então, acho que isso potencializa na rede social. E quando a gente pensa do ponto de vista biológico, como eu disse que tem esses neurotransmissores do prazer, esse circuito ele também é ativado quando alguém te odeia. Você vai ter que resolver esse problema, né? Como que você vai lidar com o nível de cortisol que foi liberado porque você ficou estressado, né? Agora, imagine você dormir pensando que você vai ter que responder todas aquelas pessoas que te odeiam, né? Então, é uma modificação na que não odeiam a você, né? Odeiam um personagem que você criou numa rede. Aquela fração que você se expressou, né? Na verdade, odeiam o que é diferente delas. Né? E o Caio dá um exemplo, ele gosta, quando ele fala disso, para mim fez muito sentido, que é você não ter um contato com a pessoa, você não viver com ela ali, fazer alguma coisa. A rede social, ela cria essa polarização, vamos dizer aí, desde 2002, que isso aí cresceu muito. Então, uma vez o Caio mostrou um dado de disponibilidade políticas, né? Acho que era dos Estados Unidos. Estados Unidos, há 10 anos atrás. Estatística de posicionamento político ao longo dos anos, né? Porque tinha essa impressão de polarização. E eles fizeram compilar os dados e realmente existe essa polarização. Né? Você tem uma distribuição normal de direita e esquerda, mas a maior parte da população estaria trabalhando mais para o centro de direita e esquerda. E hoje você abriu um vácuo no centro. Então, você tem esse potencial da rede social de você segregar também de acordo com personalidade, de acordo com você começar você cria sua tribo. Como a rejeição, antigamente você estava naquele seu grupo de 100 e poucas pessoas, se você largasse aquele grupo, você morria de fome. Hoje você pode falar, não, eu vou achar quem gosta de mim. Se não gosta de mim, vou achar quem gosta. Até chegar a nichos, né? Você tem nichos inacreditáveis. Pro bem e pro mal. De nazistas. De tudo, né? Desde a molecada que entra na escola atirando em todo mundo. As pessoas têm grupos, elas encontram nessas redes que ela consegue um jeito de continuar se afirmando, onde que ela pode ignorar o feedback negativo da sociedade. Né? Isso que é mais presente, né? Que você fala, desse contato físico, né? De fazer alguma coisa junto, por exemplo. Então, sei lá, um cara que é extrema direita e extrema esquerda, os caras têm que sobreviver agora. Só sobrou vocês aí para construir alguma coisa. Dificilmente você vai terminar um período e não gostar do cara, né? Alguma coisa positiva, né? Então, acho que a rede social ela cria essa polaridade e isso vai fragmentando cada vez mais e você cria esse voto na pessoa. Né? Eu acho que hoje a gente vive num momento que a polarização é tão gigantesca que não se discute mais política, né? Se discute enfim, quem é bonito, quem é feio, né? E não se discute as ideologias, né? Não existem mais estadistas, vamos dizer assim, que são pessoas que realmente de uma forma ou de outra pretendiam fazer alguma coisa, né? Não existe discussão em torno do fato em si, político. A ideia é tentar mudar a opinião do outro, né? E nunca consegue. Não consegue, Não. E eu acho que a gente poderia tocar no assunto. Isso aqui foi muito legal quando o Pablo, amigo nosso, amigo de estudo, ele tocou nesse assunto da rede social. Que nós, talvez não, será, né? Nós vamos ser a primeira geração em que a gente não vai conseguir apagar o nosso passado. A gente vai ter um contato direto com o nosso passado, porque acho que apagar o passado é bom, né? Então, algumas coisas a gente não tem contato com o que a gente viveu, o que a gente fez. Mas existem os atos falhos, né? Talvez ajudem a gente, porque você pode apagar uma foto sem querer. Mas alguém salvou, Marina. Nas redes sociais, alguém pensa nisso. Se eu separar da Val mas dia... realmente não é bacana. E assim, tem realmente, o nosso psiquismo, ele vai
por exemplo, uma pessoa em terapia, ela vai trabalhando de acordo com aquilo que ela aguenta. Tem conteúdos inconscientes dela que ela aguentar. Então, se ela tocar, por exemplo, no assunto numa semana, na outra ela falta. Pode ter certeza. Entendi. Uhum. E aí você começa a criar assim, não, então faz terapia online que a pessoa não tem como faltar, a pessoa vai estar sempre livre, né? Uhum. Mas não é assim, né? Sim. A pessoa tem que faltar, Sim. porque talvez ali não caiba aquilo. Sim. E é o que acontece com o passado, a gente não consegue apagar, então a gente vai ter aquilo ali mostrando o tempo todo. Então, dificulta a elaboração de uma representação, né? Porque o que te deixa saudável mentalmente é você conseguir tirar um sintoma seu de repetição, né? Que te faz mal e direcionar ele para uma coisa positiva ou menos danosa. Né? É o que te faz uma pessoa mais saudável mentalmente. E isso pode ficar te trazendo de volta, né? Entendi. É como então se... fica mais difícil você elaborar alguma coisa. Eu fico pensando, sei lá, daqui 10 anos, cada dia vai ter uma lembrança minha para eu compartilhar novamente, né? Então, imagina, sei lá, eu passei por um trauma e nesse dia eu fiz tal registro. E daqui a alguns anos vai aparecer de novo esse registro. Não, tipo, eu morri. Imagina, você vai ficar todo ano recebendo foto do nosso casamento. Por exemplo, os entendendo? Instagrams e né, as redes das pessoas que morreram. Sim, exato. É uma coisa que eu imagino assim. Exato. Meu pai morreu quando eu era muito jovem. Eu fico imaginando se ele tivesse um Facebook, quer dizer, como que... lidar com a morte, né? Mas você sabia que eu passei por isso? Uma pessoa que eu gosto muito, eu considero minha mãe, ela faleceu. E a gente tinha uma relação, né? Minha vizinha, chamava ela até de mãe. Ela faleceu, acabou. Alguém entrou na rede social, não sei se é a irmã, filho, começou a curtir as minhas fotos. E aquilo começou a me fazer muito mal. Eu falei, eu escrevi, eu falei, olha, eu não sei quem tá aí, mas eu queria que você não curtisse mais as fotos, porque eu precisava elaborar uma morte. E eu tava ali chorando, de repente, essa minha mãe curtiu uma foto minha. Nossa! Eu vivi isso na pele, é péssimo. E até áudios, né, que você tem, é uma coisa muito dolorosa. Então isso dificulta com certeza. É um trabalho mais longo de análise. Ao lidar com traumas. Porque você vai ter que criar, de alguma forma, alguma representação que mesmo vendo diante do fato, você consiga elaborar, né? Sim. Mas é com certeza algo que vai trazer. E ao mesmo o passado tempo, não fica muito no passado, né? E ao mesmo tempo, eu acho que perde também o valor do registro, né? Eu acho que tem essa coisa, por exemplo, meu avô, tive pouco contato com ele, acometido por depressão profunda também, quando era muito novo. E aí ele na fase anterior, assim, à depressão, ele fazia letra de samba, ele trabalhava com músicos e tudo mais. E ele tinha uma caixa cheia de fita, de gravações e tudo mais. A gente ouvia de vez em quando, meu irmão é músico, pegou para dar uma vasculhada e para digitalizar o trabalho dele. E aí, no meio dessa fita, nessas fitas, ele achou uma que era o meu avô conversando com o meu bisavô e com a minha bisavó. Olha só. Conversando sobre a vida, coisas do cotidiano da época, né? Enfim, então, assim, é inacreditável, né? Porque eu nunca tinha ouvido a voz do meu bisavô, nunca tinha visto, nunca vi meu bisavô, minha bisavó, e ouvi eles falando do cotidiano, o que eles achavam da vida, né? Então, eu acho que tem a questão do registro, é uma coisa fascinante. Antigamente a gente tinha isso em outras culturas de forma mais solta e aleatória, ou menos fidedigna, porque as histórias, conforme a gente vai recontando elas, acho que a escrita facilita você ter algo mais sólido, e a gravação, ela é ainda mais fidedigna, né? Você tem um tom de voz, você tem tudo isso. Então, acho que tem esse valor, o registro, né? Até para reflexão, é muito importante. As histórias, eu acho que são isso também, forma da gente refletir sobre o passado de uma forma diferente. Mas isso está o tempo inteiro, né? Talvez... Então, o tempo inteiro não é... É uma coisa... É bacana você buscar, e até no processo terapêutico, a gente busca a ancestralidade, né? Busca, porque você é parte de
de uma linha sucessória de traumas, de conteúdos psíquicos que vem desde, né, de sempre. Então, isso tem. E essa que a gente tem hoje de gravações e tal é muito recente. Então, não sei, talvez daqui a algum tempo a gente comece a perceber um pouco mais, né? Hoje, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Por exemplo, a pessoa morreu, apaga aquilo ali, né? Apaga, guarda as lembranças e tenta não deixá-la viva dentro de um computador, né? Sim. Então, e até já existe, né? Existem pessoas, é muito recente, até aparece numa série agora que chama Years and Years, que são pessoas que querem viver para sempre com computadores, que é tratado meio que como não é um transexual, não é um transgênero, é um transespécime, assim, coisa. Então a coisa está ficando bem complexa, né? A gente não sabe como é. Não quer morrer, mas também vai viver, né? Porque... E eu acho que essa questão desses conflitos que a rede social está trazendo está despertando uma responsabilidade dos próprios criadores dessas ferramentas. Então, por exemplo, agora a gente teve o Instagram atirado das curtidas, né? Então, eu acho que eles estão começando a se ligar dos distúrbios mentais, né, de comportamento, que isso está gerando, né? Então, se vê uma responsabilidade dos criadores desses eu não sei em que termos que foi tirado. Eu não acredito muito. Eu também não. Eu não acredito que tenha sido. Eu vou salvar. Eu vou salvar. Mas eu acho que às vezes tem uma responsabilidade para isso. Teste com a gente do que uma coisa assim. Estamos sendo manipulados. Testados mesmo. Sim. O que acontece com a humanidade se eu tirar as curtidas? Vamos ver, né? É um poder muito grande. É um poder muito grande. Sim, claro. Muito. A ingenuidade nossa achar que eles... Dados, né? Ele tem tudo, né? De dados. Né? Então, nós somos os ratinhos, né? Na caixa e eles estão manipulando, né? É que a gente tem essa falsa impressão também de autonomia em termos de que a gente é pouco influenciável. Nós tomamos as decisões. A gente toma nossas decisões. E que nós somos conscientes, né? Conscientes o tempo todo. Inclusive, a polarização das pessoas em termos políticos, ela vem com esse discurso, né? De que eu sei o que eu estou fazendo, tanto que eu estou excluindo as pessoas que eu realmente não quero na minha vida. Ela nunca se coloca como... Essas pessoas jamais serão boas, né? Exato, jamais. Não tem nada a me agregar, né? Tem nada a me agregar e eu tenho plena consciência do que eu estou fazendo. Não estou sendo influenciado pela ferramenta. Eu sou agente das minhas próprias... Então tem essa questão acho que da ingenuidade do que a gente é, né? De como a gente é influenciado por ambientes e por situações. Sim. A gente sente isso de forma básica, a própria depressão, com questões geográficas, né? Locais mais fechados, mais frios, mais montanhosos, com pouco sol. Você tem a probabilidade de você ter depressão, desenvolver alguma coisa do tipo, é muito maior. Né? Então, um dia que amanhece nublado, um dia que as pessoas acham que a rede social não faz isso com elas, né? Tendo o telefone o dia inteiro do teu lado, olhando o tempo todo do seu lado. Então, às vezes eu acho que talvez esse agravamento dessa falta de autopercepção mesmo, de entender que a sua autopercepção ela é muito, muito falha, está se agravando ainda mais. Sim. E às vezes eu falo que o ideal, que teria que ter uma política de desligar a energia elétrica por uns dias, né? Porque você, rapidinho, né, eu sempre conto essa coisa da esquerda e da direita, você faz um grupo aleatório de pessoas de direita e esquerda, né, e coloca numa situação sem energia elétrica e fala para elas construir uma casa. E aí depois, no final, você fala assim, por que você tem mais afinidade nessa atividade? E depois você fala assim, quem aqui é direita e quem é esquerda? Você vai ver que a mescla era muito mais... Isso exige a vida real. Isso exige a gente estar num nível de interação mais complexo, porque a gente tende a ver
rede social como complexo, só porque está dentro do telefone. Inclusive, os pais têm essa ingenuidade, né? Exato. Não, que as crianças hoje são crianças índigo, cristal, porque hoje elas pegam o celular e em 2 minutos ela clica e já está mexendo no YouTube. Eu falo assim, mas É muito feito pra fácil, isso. exato. É um feedback, né? Inclusive, eu falo assim, você quer mostrar que uma criança é gênia? Você fala assim, dá 4 palitinhos para ela e um barbante, e quando eu voltar e tiver uma cabana montada, essa criança para mim é genial. Essa sim. Agora, se ela volta e ela achou a cabana no YouTube, não. Porque você tem que interagir no mundo real, você tem que interagir com... E a criança ela não tem que ser genial. Né? Não tem, claro. não tem, mas é que tem... Além de, né, a gente ter as redes sociais e ter o celular, ainda tem uma conotação positiva essa sagacidade de usar uma ferramenta que, teoricamente, ela não é complexa. Não. E as pessoas veem como algo assim incrível. Né? Ela é feita de acordo com os nossos sentidos, né? Ela foi montada de acordo com os nossos sentidos de tato, de visão. E até de sentimentos, né? Disso que a gente está falando. Inclusive, escolas relacionadas a Google, funcionários da Google, galera que cria esse tipo de ferramenta, os filhos deles não estão estudando com tablet e celular. Não estão. Né? Não estão. Entendeu? Porque eles sabem que eles criam isso aqui para ser fácil de usar. Não é para ser difícil. E a gente não sabe o que vem, né? Eu ia levantar a bola dos benefícios da rede social, mas eu acho que eu estou do lado do Caio aqui, do lado mais pessimista da história. Eu sempre achei que a rede social ia trazer, na verdade a internet, né, ia trazer uma revolução positiva para a humanidade, mas hoje eu tenho total convicção de que... Mas aproximou. Eu acho que a Marina pode falar... Eu acho que ela está trazendo mais malefício que benefício. Não, claro, eu acho que na proporção que tomou. Sim. Mas eu penso assim, né, uma pessoa, por exemplo, muito tímida, Marina, não aquela pessoa que só consegue se relacionar com alguém pelo Tinder ou pelas redes sociais, mas uma pessoa que é muito, muito, muito tímida, talvez tenha ajudado, mas eu acho que... Então, é que é uma pessoa que é muito, muito, muito tímida, eu acho que ela também não vai se expor na rede social. Ok. Ela não vai. Ela está sendo usada por outras Ou pessoas. Ou talvez ela monte um perfil falso, que acontece muito também, e apareça como algo que ela não é. Olha lá. Piorou! Piorou, desculpa. Ou que ela é, mas ela não quer mostrar que ela é. Isso é muito... Quem já assistiu aquele programa Catfish? Já assistiram? Não. Já ouvi falar. E que é isso, os caras ficam caçando esses relacionamentos online, em que a pessoa nunca consegue encontrar a outra fisicamente, pessoalmente, e aí desconfia que é uma pessoa com um perfil falso, e os caras ajudam a encontrar quem é a pessoa por trás. Entendi. Meu, é cada história. Eu acho assim, eu acho que a rede social criou uma coisa boa, que eu vejo, assim, que é tirar da mão das grandes empresas e das grandes corporações. Lógico, jogou tudo na conta do Instagram, do Google e tal, mas você consegue hoje empreender um negócio pequeno, por exemplo, pela rede social. Ferramenta, né? Você consegue vender um produto que você produz na sua casa. Numa escala, né? Você conecta as pessoas, né? Você A gente morou em consegue Minas fazer lá, a isso. gente conseguiu Exato. ligar todo dia com a minha mãe, com vídeo, né? Você não fica à mercê de enfim, talvez encontrar uma representação super poderosa para conseguir vender alguma coisa, ou se você quer desenvolver um trabalho criativo, vender na rede social. Ou se você realmente, o teu trabalho, você precisa de uma renda extra, você vende produtos na rede social. Perfeito. Então, isso é bom, porque você pulveriza Com certeza. a questão do trabalho, né? Você não deixa o trabalho só com as grandes indústrias, você pulveriza e você... Eu acho que, no geral, para mim, eu comentei isso no podcast anterior, mas eu acho que o pior malefício da rede social é que ela descentralizou conhecimento. Então, o conhecimento antes, né, por gerações, foi passado por família, né, pelo avô, pela comunidade. Mas isso você não acha bom? Não. Se cada um ser dono de distribuir conhecimento, por que filtro que essa pessoa passou? Qual a seleção? Ser dono de passar muito conhecimento sem nenhum filtro? Eu não acho isso bom. Eu acho que os centros de conhecimento eles são fundamentais. Então, universidades, por exemplo. Ali, a pessoa, para passar o conhecimento, ela passou por um critério rigoroso. E ela foi extremamente selecionada para falar aquilo que ela fala.
Agora, hoje, qualquer um falar aquilo que pensa, e isso ser generalizado, talvez não seja bom. Mas é que toda vez que alguém toca nesse assunto, eu sempre lembro da igreja, quando ela detinha o conhecimento, o quanto ela não deixava esse conhecimento chegar. Claro. Eu sempre olho desse lado, né? O quanto a humanidade não avançou, porque o conhecimento só estava na mão de poucos. Sim. O que acontece é que talvez falte uma fiscalização Isso que eu do falo. tipo de conhecimento. Não Sim. que precisa se ter centros, eu sou Sim, contra. sim. Eu sou contra. Eu acho que a descentralização ajudou-nos. Assim, a gente não teria se conhecido se não fosse... Claro, também fazendo o assim, podcast, né? eu mesmo como Vocês economista... conheceram o Putin? Será, Maria? Eu não teria, como economista meio doido, não teria entrado em contato com a área de fisioterapia Sim. se não fosse Claro. achar um vídeo do Pablo no Facebook e ver uma... E aí, mas logicamente, eu fui pessoalmente num grupo de estudo e tal, Sim. e aí conectei, e aí chegamos... E hoje a gente tem um grupo também de pessoas que a gente estuda juntos e que são de várias regiões do país. Então tem esse lado positivo. Eu acho que talvez sejam os extremos, né? É um desafio para todo mundo, acho que até para a situação atual da internet e redes sociais, até da universidade, até a questão terraplanismo, essas coisas todas, é uma crise, é um problemão que é difícil a gente dizer, porque a descentralização tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. Sim. Como a gente, né, mais com tecnologias hoje de falsificar vídeos, voz e criar artificialmente vozes muito parecidas com o original, ou se não perfeitamente parecidas com o original, Sim. talvez puxe para uma certificação online, para uma forma de você averiguar se aquilo é real ou não. Talvez a gente vai puxar para um limite disso, né? Eu acho que, para ficar claro, a minha visão disso é que eu acho fundamental, e não abro mão da importância da livre comunicação. Né? Então, você falar o que você pensa, eu acho que isso tem que ser sempre resguardado e isso tem que sempre existir. Eu só acho que transmissão de conhecimento, né? Conhecimento em que você vai usar, por exemplo, para salvar vidas. Né? Por exemplo, no caso da Marina, né? O caso mais grave, por exemplo, campanhas de antivacina. Então, por exemplo, isso é uma disseminação de conhecimento que não passou por um crivo. Uma pseudociência. Uma pseudociência, algo que não tem respaldo. Né? E isso só é possível com a internet. Sim, então, eu acredito que... na magnitude, né? Na magnitude que chegou. Então, eu acho que o livre-arbítrio de liberdade de expressão, isso nunca deve acabar. Isso tem que sempre existir. Eu acho que a internet é grande responsável por isso. Né? Mas eu acho que a restrição e o filtro e concentração de conhecimento tem que passar por um... É que aí, de novo, né, quando você exige que isso passe por um crivo, você volta a colocar nas mãos de grandes corporações, que são quem vão filtrar, quem é o dono da plataforma. Sim, não é. Não vai Talvez ter... o crivo que eu falo do conhecimento não ser a própria rede social. Sim. Ser algo externo, alguma entidade, né? Uma universidade. Mas assim, eu acho que é um processo cíclico. Uma hora essa entidade vai vir e usar a rede social. Ela vai fazer merda, de início ela vai fazer um bom trabalho, vai fazer coisa que depois ela vai mudar, também a geração de pessoas que tocam aquilo muda, começa a ser autoritário, dê uma pressão externa, centraliza. Eu acho que são momentos, né, são fluxos naturais, né, que acontecem, inclusive a gente tem essa diversidade de personalidade humana por causa disso. Por conta disso, exato. Porque precisa de um ciclo de uma descentralização, outra descentralização. Né? Uma hora é bom você ter criatividade imensa, mas em outras situações não é bom. É melhor você ser mais centrado, então é natural que esses ciclos aconteçam. Talvez hoje o problema é que isso aconteça numa magnitude global, uma escala, que pode ser que um desses fluxos pode ser ao extremo suficiente para não deixar o outro acontecer, né? Para colapsar. Exato. E eu acho que, porque se a gente pegar, por exemplo, culturas humanas como um todo, algumas desapareceram, né? Sim. E por conta própria, tem várias situações, pode ter acontecido um genocídio, mas pode ser simplesmente um fracasso daquela civilização, que ela some, porque ela chegou num extremo ali de organização que não conseguiu passar para o outro lado. Até porque extinção é a regra. Exato, a extinção é a regra. Então a gente talvez esteja, a questão da globalização, a gente não deixar espaço para outras existências culturais, essa
ganho de magnitude é que é o perigo, eu acho. Eu acho que é o perigo, é uma coisa que é importante a gente Talvez manter. seja a primeira vez que isso ocorra na nossa experiência. Mas então é que eu acho que isso que eu acho que eu comentei. Eu acho que está tendo uma volta já. Já está tendo uma volta ao ato de meditar. Já está tendo uma volta ao parto natural, né? Não estou dando minha opinião aqui falando que eu sou contra ou a favor, mas assim, eu acho que já está tendo uma volta, né? Já está tendo uma vontade de retorno. Então, quando as pessoas começam a falar em meditação, que é uma prática milenar, enfim, quando as pessoas começam a falar em parto natural para evitar, enfim, hospitais e medicações, enfim, já está tendo uma vontade já está tendo eu acho que já está tendo uma percepção meio que assustadora para as pessoas. Isso aqui está muito grande, então deixa eu ver como é que era. Voltar para a comunidade. Porque isso aqui está muito abrangente para mim, eu não consigo lidar com isso aqui, né? E talvez, né, que você tocou nessa questão dos blogueiros, é uma multidão de pessoas, né? É muita responsabilidade. Eu acho que também tem uma tendência nossa de, sei lá, ficar sofrendo, né, com esse tipo de informação que chega, se as pessoas estão passando essas informações. Eu acho que a gente tem que pensar ao contrário, né? Então, ao mesmo tempo que está crescendo, sei lá, campanha de antivacina, a gente não tem que se apegar a derrubar esses caras. A gente tem que se apegar à importância da vacinação. Então, a gente que cresça uma informação respaldada do que querer derrubar uma galera, né? Acho que não é uma luta, né? Se a gente tem algo contra os caras. Eu acho que é algo que a gente valoriza. Se a gente começar a valorizar algo que a gente, claro, tem esse respaldo e tudo mais, e passa essa informação adiante, é muito mais valorizado do que se ficar discutindo, debatendo, e criando mais polaridade ainda. Exatamente. Eu acho que, para a gente encerrar, esse lance dessa grande escala, ontem o Bruno a gente ficou criando algumas hipóteses aí, porque hoje pessoas sofrem, né, com a rede social, né, dessa exposição. A gente chegou a algumas hipóteses, né, porque pensando na biologia evolutiva, como o Bruno mesmo falou, nós não evoluímos para lidar com tantas pessoas dizendo você é bonito, você é feio, você é ridículo, né? Então, o que acontece? O nosso sistema, né, principalmente o nosso sistema límbico, ele tem uma capacidade, né, de receber aquela informação, liberar ou sensações de prazer e desprazer e resolver aquilo. Mas quando aquilo aumenta numa escala tão grande, tão grande, tão grande, que a cada 5 minutos alguém fala que você está bonita, e aquilo te dá um prazer? Assim, eu acho que além de aumentar o espectro, né, aumentar a quantidade de pessoas, diminui muito a forma como você vai responder, porque você vai fazer o quê? Vai ligar para a pessoa e falar, olha, eu quero te encontrar, a gente vai tomar um café e você vai me explicar por que você falou aquilo. Você não vai conseguir fazer isso. Você não resolve esse problema. Você não vai resolver. Então, acho que não é só o espectro que é maior, é também você vai ter que lidar com aquilo sozinho, porque a pessoa não vai estar lá. Bem elaborado, não tinha pensado nisso. E outra coisa também, em relação a essa grande escala, e esses prazeres que vêm disso, a gente sempre imagina que a gente só vicia em substâncias, mas a gente vicia em comportamento. Então, esses comportamentos viram viciante. Exercício. Então, eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente, talvez tenham que olhar a vida por cima, né? Será que eu estou fazendo da rede social a minha droguinha diária para me dar um prazer que eu não estou tendo na minha vida real? E eu acho que alguns sinais, assim, para entender um comportamento compulsivo por exemplo, você tentar se separar do telefone por um dia. Talvez um dia seja muito. Você comentou que tem retiro, né? Tem. Existem hoje retiros de desintoxicação, né, detox, para redes sociais, onde as pessoas são obrigadas a entregar o telefone, enfim, computadores e tudo mais, e ficar vivendo o momento ali, né, com as pessoas que estão ali. E você não conseguir, ou você perceber que você só consegue se relacionar, vamos supor, os aplicativos de relacionamento hoje eu acho que são bastante significativos, porque eles mostram direitinho
o que é a nossa vontade de não ser frustrado. A gente só vai falar com a pessoa que der o like. A pessoa não falar que gostou de mim, eu não vou falar com ela. Então não tem aquela de, eu vou falar com ela para ver se ela gosta de mim. Não tem essa possibilidade. Tá ali, tá registrado, né? E é isso. Então, eu acho que assim, você, para perceber essa compulsão, você tem que tentar retirar esse agente, né? Esse agente. E também começar a prestar mais atenção no seu dia. O que você está deixando de fazer para ficar na rede social? Porque às vezes não é perceptível que você deixou de sair de casa para ficar na rede social. Mas se você pensar direitinho, né, se você amadurecer essa ideia, você vai ver que você ficou com preguiça de se trocar, você ficou com preguiça de passar uma maquiagem ou arrumar o cabelo. Tem até o tempo, sair, tem aplicativo que e dá o você tempo. Ficou a noite inteira ali na rede social, conversando com pessoas, talvez até, né? Que seria alguma coisa que você faria num barzinho. Então, eu acho que tem que aumentar a autopercepção e acho que o principal meio de tentar fazer isso é como qualquer compulsão. Tirar e ver o que acontece. Pelo menos, e aí aumentando, né? Se você não consegue ficar um dia, tenta 12 horas. Não consegue ficar 12, tenta 4. E vai tentando fazer isso. E procura ajuda, né? Procura ajuda. Legal, acho que é isso. Acho que é isso. Muita coisa. Eu acho que esse papo ia embora, mas eu acho que o que a gente pode deixar aí, para quem está ouvindo a gente, se você se enquadrou, né, um desses quadros aqui que a gente citou, que está se sentindo mal, está se sentindo ansioso, depressivo, busque ajuda. No final do vídeo, na postagem, eu vou colocar o contato da Marina. Ela é uma excelente profissional, então se você está aí e precisar de uma ajuda, a Marina está à disposição. E eu só queria completar, a gente, às vezes as pessoas acham que fazer psicoterapia é algo que exige muito dinheiro. As universidades normalmente oferecem trabalho gratuito, ou a preço social, porque o pagamento no processo terapêutico é algo que faz parte do quanto você investe naquilo, enfim. Não vou entrar em detalhes agora, mas, assim, para as pessoas não se limitarem por isso, porque existem ajudas que podem ser gratuitas ou que a pessoa conseguir. Legal. Obrigado, Marina. Obrigada a vocês, adorei. Muito legal, bate-papo. Muito legal, pessoal. Até breve. Valeu, tchau, Falou, tchau. até mais. Tchau.